Bem-vindos, pessoal, ao nosso capítulo aqui da Apostila Falada. Iniciamos hoje uma nova playlist aqui do Jornal Científico, onde a nossa proposta é trazer para você tudo aquilo que acontece nas fronteiras do conhecimento em todo o mundo, dentro das principais revistas e jornais científicos do mundo inteiro. A gente traz para você aí o que está acontecendo, o que é que a comunidade científica internacional está dizendo, discutindo e desenvolvendo. Nós trazemos aí hoje então para este capítulo um assunto muito importante com que a gente teve contato em um recente aconselhamento tecnológico que nós prestamos aí para uma grande indústria nacional, e a gente vem trazer aí um pouquinho do que nós aprendemos. Esse artigo ele foi publicado na ACS Applied Materials. Caso você queira adquirir esse artigo, você pode se direcionar para o site deles e você vai pagar apenas $40 por 48 horas de acesso a essa revista. É um preço para artigos e informações desse nível que só aqui na Apostila Falada a gente traz para você. O título do artigo aí é o High Performance Organic Energy Harvesting Devices and Modules for Self-Sustainable Power Generation Under Ambient Indoor Lighting Environments. É um artigo, é um trabalho científico feito exatamente aí para colheita de energia em ambientes indoor, pois é, em ambientes internos. Foi feito aí por uma equipe de cientistas japoneses orientada pelo pesquisador Ryo Tarai, aí da Universidade do Japão. E aí, qual que é a proposta do trabalho, pessoal? Ele está trazendo aí uma nova fotocélula que não precisa do sol, mas sim da luz interna. Pois é, a luz que tem aí iluminando sua casa, seu escritório, a luz interna, mesmo de noite, vai poder gerar energia aí para dispositivos. O propósito, é claro, não é... Você que acompanha a Apostila Falada, você já sabe que não existe o moto perpétuo, não existe a infração aí da segunda lei, né? Para ambientes macro, pelo menos. No ambiente quântico a gente sabe como é que é, mas para o nosso mundo a gente sabe que a termodinâmica já nos ensinou que não existe moto perpétuo. Então não vai pensar que você vai ligar uma lâmpada e ficar realimentando ela com uma célula embaixo da lâmpada. Não é isso que a gente está falando, é claro. Você já estudou a Apostila Falada e sabe disso, mas você vai poder alimentar IoTs, pois é, os dispositivos da era Internet of Things, que aí está tão em alta, onde a gente tem dispositivos que se comunicam, Wi-Fi, Bluetooth, sensores, microatuadores que fazem aí todo um desempenho em cidades inteligentes, casas inteligentes, os atuais wearables, os dispositivos vestíveis, né, vamos dizer assim, e que acaba tendo o problema de você ficar trocando bateria. Pois é, você não quer ficar gastando com bateria, tendo que dar manutenção em todos os IoTs, que por definição são pequenos e de baixo custo. Imagina você ter que gastar aí com manutenção, troca de bateria. Então, a proposta dos autores aqui desse trabalho, dos cientistas, pesquisadores, foi exatamente propor uma linha de placas que usem bem, com uma boa eficiência, a luz interna que nós temos hoje dentro de nossas residências. Então é uma fotocélula orgânica, né? Ou Organic Photovoltaics, OPVs, que tem uma eficiência importante. Eles alcançaram em acima de 16%. Então, para você que acompanha a aula da Apostila Falada, tem uma aula que nós mostramos o cálculo de eficiência de energias, o cálculo de eficiência de células fotovoltaicas para sol, né, as convencionais, e você vai ver que 16%, aí você já entende que não é um moto perpétuo, né? Então você já entende que 16% é um valor muito importante de eficiência, né? Muito legal. Ele conseguiu aí uma densidade de potência na saída de 12,4 microwatts por centímetro quadrado a 200 lux e 65,3 microwatts por centímetro quadrado a 1000, com faixas aí de tensão da ordem de 4,2 volts
Então a ideia é essa daqui mesmo, é você ter a luz interna alimentando uma fotocélula orgânica agora. Essa fotocélula orgânica ela é feita a partir aí de uma molécula cuja sílaba é o BDT, que na verdade é uma família de um composto orgânico aromático chamado benzotiofeno. Pois é, o benzotiofeno e suas variantes acaba ali criando os polímeros tanto doador quanto aceitador aí, que você que conhece um pouquinho aí de eletrônica, lá dos diodos e transistores, esse PNP aqui não tem nada a ver com transistor PNP, tá? É um material orgânico utilizado aqui para esses estudos. Interessante que ele conseguiu demonstrar, o conjunto de pesquisadores aí, eles mostraram que a equação de saída de tensão dessa fotocélula orgânica obedece aí a equação do diodo Shockley, e aí nós temos aqui que a densidade de fotocorrente, o JPH aqui, ele sobre a densidade de corrente reverso J0, vezes aqui o N, que é o fator de idealidade do diodo, K constante de Boltzmann, T a temperatura absoluta. Quando eu falo temperatura absoluta, para você que já segue a apostila falada, sabe que eu estou falando em Kelvin, pois é. E o E é a carga elementar do elétron, meu amigo. Então você tem aqui a conversão para tensão de saída. E olha só que interessante. Esse aqui é o LED que foi utilizado, ele diz aqui, né? Olha só. Along with the illumination spectrum of a white LED light source that comprised a sharp blue emission. Então ele utilizou um LED de luz branca com uma acentuada emissão aqui no comprimento de onda próximo do azul. Aqui você tem o comprimento de onda e aqui o espectro em cores para você associar, né? Então muito próximo do azul é o que ele está dizendo. Mas na verdade esse LED, por ele ser branco, ele tem um espalhamento e uma grande banda aqui de 400 a 800 nanômetros do comprimento de onda, predominantemente um pico. Você vê aqui que essa setinha está apontando para a direita, que a emissão, né, a irradiância desse LED está nesse eixo aqui da direita, tá? Microwatts por centímetro quadrado que ele é capaz de emitir. E você vê aqui que, por exemplo, uma boa faixa de 500 a uns 700 aqui nanômetros de comprimento de onda, você tem até 4 microwatts por centímetro quadrado, sendo que aqui a 450 aproximadamente nanômetros você tem uma densidade de aproximadamente 10 microwatts por centímetro quadrado, olha aqui no gráfico. E logo aqui na esquerda você tem o coeficiente de absorção, tá? Que é dado a 10 a quarta por centímetro. Então você vê que o BDT 2TID, que é uma variação do benzodiofeno que ele utilizou, né? Ele tem a maior faixa de absorção, esse vermelho aqui. Já o azul um pouquinho menos, né? Para os mesmos comprimentos de onda, você vê agora a absorção dele aqui, o coeficiente de absorção. E você tem um laranja aqui, que é o outro material que eles utilizaram. É esse aqui o diagrama de absorção. Então você acaba vendo exatamente como que os absorvedores, o material orgânico que ele criou aqui, eles absorvem em função de um comprimento, de uma irradiância de um LED com essa faixa aqui espectral. E aqui está a estrutura, olha só. Aqui nós temos a figura A, ele mostrando exatamente a estrutura microeletrônica, né, dessa fotocélula, né? Aqui ele montou em cima de um substrato de vidro, óxido, uma camada ativa e aqui os contatos. E aqui na figura B, aqui é o circuito dessa estrutura aqui em 3D, né? É o circuito. Exatamente aqui um geradorzinho de corrente, quando recebe aqui o estímulo gerando o fluxo de corrente. Aqui uma vista aqui por TEM, né? A microscopia eletrônica de transmissão TEM. Então você vê aqui em corte exatamente por essa face aqui da figura 1 aqui você vê na microscopia eletrônica de transmissão. Aqui na figura C você tem a corrente pela tensão típica, tá? Então é o que ele mostra aqui para nós, só confirmando aqui, olha só. No caso da iluminação, considerando uma densidade típica de 100 mW por centímetro quadrado, igual a do Sol, que a gente recebe aqui na superfície da Terra.
E já a AD é sobre um LED de 200 lux. Então olha só que interessante, ele apresenta em geral uma densidade de corrente, principalmente aquela variação do BDT2T e D, muito maior aqui, tá? Por uma faixa importante. Já para o Sol, ele apresenta alguma coisa ainda, mas você vê, ó, fica limitado a 15. E aqui na luz doméstica, você passou de 20. Então ele foi criado, desenvolvido para isso, e é uma baita sacada. Então aqui você tem os parâmetros dos dispositivos otimizados para um Sol, né? Quando ele fala um Sol, aqui é aquela densidade convencional, e para o LED branco, né? Então aqui estão os parâmetros de comparação. Aqui as espessuras, tá, da camada do material que ele utilizou. Então, basicamente é isso. E você tem aqui as eficiências, né? O Power Conversion Efficiency. E você tem aqui 5.8, 3.6 e 6.4 para esses materiais para o Sol. E 16 aqui no caso do LED, com 200 lux. Um LEDzinho só gerou tudo isso, bastante importante. Você tem aqui agora as dependências tanto para corrente, você tem aqui a tensão de saída e os outros parâmetros importantes aqui para análise. Olha só a carinha desse material. Então você tem aqui a versão até flexível já, tá? A versão até flexível, bastante importante aí para, por exemplo, pensar nos wearables, né? Os vestíveis. Então é isso. Que a gente queria trazer para você uma nova linha aí, importante de materiais. Olha aqui só, ele mostra aqui a corrente versus a tensão tanto em módulo de vidro como no módulo de PEN, tá? O substrato PEN, que é o flexível. Então você tem aí essa ideia de que ele tem uma densidade de corrente importante. Você vê, né, que na verdade a diferença entre o módulo de vidro, né, não flexível para o flexível, tem uma diferença importante, mas eu acho que as vantagens do flexível, dependendo da aplicação, justificam aí. Então você vê aqui as densidades de corrente, a tensão de saída, os fatores de preenchimento, o fill factor e a potência de saída, tá? Então tá aí uma novidade tecnológica para você, importante. E aqui nós, Apostila Falada, trazemos diretamente das fronteiras do conhecimento, da ciência, da tecnologia e além. Tá bom, pessoal? Um abração, continue com a gente, compartilhe o nosso vídeo, deixa seu like para nós, tá bom? E continue curtindo a Apostila Falada. Tchau, tchau!